Em 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto, presentes os procuradores da República André Menezes, Carlos Roberto Diogo Garcia e Gabriel da Rocha, compareceu o senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, CPF 105-062-765-20, acompanhado de seus advogados, Elaine Engel, OAB São Paulo 130-664, e Marcos Pedro Simões, OAB São Paulo 267-497, a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Ficam os presentes cientificados da proibição do uso de instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas as cautelas determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Hilberto, boa tarde, senhor Hilberto. Boa tarde. Os advogados aqui presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Pretendo. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Tenho conhecimento pleno. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Estou ciente. Pois então, o senhor, no tocante ao anexo temático 1, sobre início e encerramento do setor de operações estruturadas, pretende então responder às questões que forem formuladas a partir de agora? Pretendo. Ok. Então, eu passo a fazer as perguntas a respeito desse tema. O senhor trabalhou na Odebrecht por quantos anos? 40 anos, de 1975 a 2015. Com um predomínio na atuação em que área? Da área financeira, quase que 100% do tempo. Perfeito. Em 2006, o senhor estava em que setor? Em 2006, eu estava na holding do grupo, na Odebrecht S.A., trabalhando na área financeira, quando eu fui convidado por Marcelo para estruturar a área de operações estruturadas. Certo. O Marcelo é Marcelo Odebrecht? Marcelo Odebrecht, presidente da construtora na época. Na época ele era presidente da construtora Norberto Odebrecht, é isso? Perfeitamente. Certo. Ele lhe fez esse convite para... eu estruturar e arrumar a área de operações estruturadas. Certo. Então, me explica uma coisa. Essa área, ela já existia, ela não existia com esse nome? Como que é? Ela era uma diretoria formal ou não? Não, ela nunca foi que existia da forma organizada que foi criada. Uhum. Ela existia, mas era uma operação muito insegura, muito baseada em cima de trabalhar com doleiros, e isso estava gerando uma série de inseguranças para a empresa. Então, me foi pedido que eu arrumasse direito àquela área para não só atender às solicitações, como também criar formas de arrumar e organizar melhor. Uma dúvida, ela foi criada formalmente, quer dizer, ela aparecia no organograma da empresa? Ela... aparecia no organograma da empresa como área de operações estruturadas. Certo. E isso a partir a partir de 2007, do momento em que o senhor... eu assumi em 2006, final de 2006. Certo. Mas a partir de 2007, na primeira arrumação da estrutura de Marcelo, da construtora de Marcelo Odebrecht, aí apareceu lá a área de operações estruturadas. Não entendo por que botaram esse nome. Antes disso, existia uma área Antes que fazia o equivalente uma pessoa
de outra maneira, mas não aparecia formalmente. Não Certo. aparecia, era uma pessoa, o nome dele é Antônio Ferreira da Silva Neto. Essa pessoa fez durante algum tempo os pagamentos solicitados, mas eram volumes bastante reduzidos. Essa pessoa teve um AVC, Uhum. então ficou também incapacitado de dar sequência ao trabalho. E me solicitaram que eu assumisse, arrumasse e deixasse a coisa de uma forma que estaria preparada para o crescimento do volume em função do crescimento da empresa. Certo. O senhor aceitou prontamente esse convite? Não. Eu, em princípio, neguei. Cheguei a dizer a Marcelo que eu não aceitaria esse convite. E ele me disse que isso era um convite irrecusável, que eu não tinha a opção de recusar. E eu disse a ele que então não era um convite, era uma intimação. Ele chegou a me dizer, perguntando qual era a diferença. Eu disse, a diferença é que intimar custa muito mais caro. E ele me disse que não me preocupasse com isso, que isso aí era questão de acertos mesmo dele. Uma pergunta. Antes do senhor ir para fazer essa reestruturação do setor, o senhor já sabia da existência desse setor, para esse tipo de atividade, pagamentos? Eu sabia que o Antônio Ferreira cuidava de uma pequena área que fazia esses tipos de pagamento. Desde quando o senhor sabia? Tinha conhecimento dessa atividade, vamos colocar assim, não formal? Eu sabia já há algum tempo, porque eu tinha uma relação, como tenho, muito boa com o Antônio Ferreira. Se você lembrar aí a primeira parte, quando eu falei da minha carreira, eu tive aproximações grandes com ele, ele foi meu líder em vários momentos, Antônio Ferreira. Se o senhor pudesse falar assim, mas quanto tempo, mais ou menos, o senhor assumir que ele já existisse? Eu sabia uns 3, 4 anos antes. Então, desde 2003, mais ou menos, esse setor já funcionava. Tá, já. E esses pagamentos ocorriam antes mesmo da criação desse setor? Ou... Ocorriam, como eu falei, de forma muito, primeiro, inexpressiva, certo? E segundo, muito de forma insegura. E a preocupação na época de você estar se relacionando só com doleiro é uma coisa muito arriscada, entendeu? Então, o Marcelo sabia da minha formação financeira e ele queria dar uma arrumação àquilo de uma forma que tivesse controle de fluxo de caixa, de entradas e saídas de recursos, um pouco de domínio da situação. E eu acredito ter feito um trabalho que deu para ele que ele esperava. Esse colega do senhor, o Antônio Ferreira da Silva Neto, ele fazia esse trabalho sozinho ou ele tinha apoio? Ele tinha a Maria Lúcia Tavares, que trabalhava com ele, só os dois. O senhor conhece Benedito Dourado da Luz? Conheço, ele é uma pessoa da velha guarda, como a gente chama, da equipe de Dr. Norberto. Ele cuidou desse assunto lá no início. E eu tive aproximação com ele, porque ele é uma pessoa muito amigável, muito dada, mas nada que envolvesse a área. Eu sabia que ele tinha controle dessa área, eu sabia que ele resolvia alguns problemas desse assunto, mas nunca eu me envolvi nem apoiei a ele a fazer isso. Hoje, ele está fora da empresa, está com Alzheimer. O senhor disse que teve uma certa relutância em aceitar o convite. A que se deveu essa relutância do senhor? Essa área é uma área muito conflitante, é uma coisa que eu não desejaria encerrar a minha vida profissional com uma atividade dessa, como eu diria, de forma irregular. Então, quer dizer, quando o convite foi feito, já estava explícito que a finalidade
era para pagamentos não declarados. Sempre teve, claro. Sempre esteve claro isso. Daí a minha relutância. O senhor chegou a mencionar que uma das preocupações seria o aumento do fluxo financeiro que seria pago, né, em propina, provavelmente, por causa até do aumento da empresa, né? Mas como se pensou isso? Ele conhecia o que ele queria para a empresa aqui. Ele era o presidente, ele queria o crescimento da empresa, um nível de crescimento. E ele sabia que para que a empresa crescesse na forma que operava, ia precisar aumentar esse tipo de forma de trabalho, né? Isso se devia ao fato de que ele tinha intenção na época de buscar mais contratos no setor público? Ou, porque foi uma pergunta que não foi feita antes, mas a Odebrecht, ela trabalha tanto com o setor público quanto com o setor privado? Perfeitamente. Eu não diria que a preocupação dele em se preparar era por causa do setor público. Todos os setores têm esse tipo de, infelizmente, trabalho dessa forma. O fiscal de uma obra do setor privado também exige certos benefícios que não é do direito dele, como no setor privado. O setor privado. E a área de operações estruturadas, ela trabalhava com o setor privado também ou não? Só com o público? A área de operações estruturadas não trabalhava com ninguém. Sim. A área de operações estruturadas atendia aos pedidos que fossem aprovados até 2006 por Marcelo, ou até 2009 por Marcelo. E da onde vinha esse dinheiro? Como é que era o fluxo de caixa que vocês tinham? A parte de geração dos recursos já não ficava sob a responsabilidade da área de operações estruturadas. Existia uma pessoa, o nome dele é Marcos Grilo, que trabalhava montando estruturas que gerariam o Caixa 2. Qual era o cargo do Marcos Grilo? Ele tinha nível de gerência também. Esse Caixa 2, como é que funcionava? O senhor sabe? Teve conhecimento trabalhando nisso? Como ele gerava? Como Não que era? tinha conhecimento, porque era ele que fazia. E Marcelo tinha uma preocupação muito grande que as áreas não se imiscuíssem. Quem gera, quem paga, Então, a área de operações estruturadas só trabalhava com Caixa 2? Só trabalhava com Caixa 2, só trabalhava pagando. E de onde vinha esse dinheiro? O senhor falou que não sabe como gerava o dinheiro do Caixa 2, mas como que recebia o dinheiro do Caixa 2? Ele gerava o Caixa 2 e botava nas contas de offshores administradas pela área de operações estruturadas, especificamente por Fernando Migliaccio, que era o tesoureiro da área. Quantas offshores, mais ou menos, o senhor tem? Tinha várias. Tinha pelo menos mais 8 ou 10. O senhor tem uma lista com nomes? Não tenho. Lembra alguns nomes? Lembro. E os locais, pode falar de algumas para gente? A Smith Nash a conta ficava na Suíça, não me recordo assim, porque eu não era eu que operava o dia a dia dessas contas, né? Eu liderava a área muito mais como uma pessoa da confiança da empresa, porque como você está lidando com um caixa que é fora da contabilidade, ele pode sumir. Então, precisava de alguém que garantisse que ele não ia sumir. Quem era? Eu fazia esse papel por ser uma pessoa de confiança da empresa. Mas eu não fazia o papel da operação da área, da tesouraria, dos pagamentos, das transferências. Como que era feito esse fluxo, então, esse controle? Porque, gerando com várias offshores, como o senhor falou, Isso. de um dinheiro não declarado. Como é que o senhor tinha esse controle desse dinheiro, desse volume todo, se o senhor não se recorda de todas as offshores? Não, eu tinha o controle porque eu estava constantemente junto com a pessoa da área, da tesouraria da área, que era Fernando, Certo. com quem eu sentava para saber dele, como é que está o fluxo, você recebeu quanto já gastou, quanto é que tem, como é que está a projeção de gastos. Como ele apresentava isso para o senhor? Porque, ou era totalmente na confiança? O senhor confiava Tudo na absolutamente? confiança. Esse assunto não existe outra forma de ser.
se não for na confiança. Se ele quisesse desviar, ele desviaria e não teria nunca como você reclamar de quê? De um recurso não contabilizado. Voltando ao convite do Marcelo, eu gostaria de perguntar para o senhor se ele já foi explícito no momento em que fez o convite quanto à necessidade de que esses pagamentos fossem feitos por intermédio de offshores. Se isso também já... Não, tava... aí era a questão da operação. Nem tudo era feito por intermédio de offshore. Uhum. Tinham muitos pagamentos feitos em reais no Brasil. Dependia da situação. Cada situação era uma situação. Quando o senhor aceitou o convite... Aceitei não, fui imposto. Pois não. Quando o convite lhe foi imposto, o senhor se recorda onde estava? Foi presencial? Foi na presença do... Estava na sala de Marcelo, no escritório do edifício Vila Lobos, em São Paulo. O senhor lembra dia e hora dessa? Não lembro dia e hora não. O senhor tinha receio de não aceitar esse convite? Tinha. Eu tinha receio não de sair da empresa, mas eu tinha receio de continuar. Eu sabia que Marcelo iria, mais cedo ou mais tarde, assumir a holding. Era uma sequência natural do crescimento profissional dele. E eu estava na holding. Eu queria ter um trabalho com ele, mas não esse. Infelizmente, ele me convidou para isso, ele precisava de mim para isso. E ele me confiou isso. E da onde surgiu a confiança que ele tinha no senhor para fazer esse convite? Nós temos um relacionamento, nós todos somos baianos. Eu tenho um relacionamento muito próximo com o doutor Emílio, eu frequento a casa deles lá de praia. Entendeu? Então, havia uma relação de amizade. Né? Além disso, tem uma pessoa que é meu padrinho de batismo, que também na época estava na empresa e era conselheiro da empresa, que era o Dr. Vitor Gradim. Entendeu? Então tinha uma relação mais próxima. Meu pai conhecia todos eles conheciam meu pai. Em determinado momento, o Dr. Norberto chegou a convidar meu pai para trabalhar na Odebrecht. Muito bem. E quando o senhor aceitou ou lhe foi imposto o convite, como é que foi? Qual foi o primeiro passo da montagem desse setor? O senhor montou uma equipe? Eu já herdei a Maria Lúcia. Sobrenome dela? Maria Lúcia Tavares. Maria Lúcia Tavares. Eu já herdei ela. E herdei o Luiz Eduardo, que apesar de não estar subordinado à época ao Antônio Ferreira, ele estava ligado à tesouraria formal da empresa, mas ele é quem apoiava na movimentação financeira desses recursos. Ele era quem geria as offshores e atendia às solicitações de Antônio Ferreira. Entendeu? Então já havia offshores nessa época? O senhor fala que, assim, o senhor falou só... Mas o funcionamento, era mais ou menos o seguinte: Antônio Ferreira pedia ao Luiz Eduardo para transferir X milhões de dólares para o doleiro tal. E ele, Antônio Ferreira, mandava para o doleiro a lista de pagamentos que ele queria que fosse feito. Funcionava assim. Então eu herdei à época a Maria Lúcia Tavares e herdei o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo Soares. Perfeito. E os demais membros da equipe do senhor? Os demais membros eu fui incorporando. Por exemplo, eu tinha muito receio na forma desorganizada de trabalho do Luiz Eduardo Soares. Eu acho que tesouraria, seja ela oficial ou não oficial, você tem um número ali na hora. Eu tenho 10 de saldo, saquei 5, eu tenho 5 de saldo, acabou. Não tenho o que esconder, nem deixar de esconder. E ele não conseguia me dar a segurança de uma tesouraria organizada. Eu senti a necessidade de ter uma pessoa. Coincidentemente, Fernando Miliati, que estava em Brasília, que tinha trabalhado comigo na holding, ele era trabalhava comigo na minha área financeira, quando eu trabalhava na área financeira da holding.
Ele estava em Brasília, me ligou pedindo que queria voltar para São Paulo, se eu tinha como ajudar ele a voltar para São Paulo. Paulista, mas estava morando em Brasília. Ou seja, que eu tinha a oportunidade na minha área comigo, que ele pensasse que ele sabia o que era, que ele pensasse se ele ia querer. E ele me respondeu que queria. Aí eu fui batalhar para conseguir transferir ele da área que ele estava em Brasília para a minha área. Deram a prioridade e ele veio para a minha área. Isso, montamos aí já os 2 primeiros braços. Fernando assumiu a tesouraria e Luiz Eduardo, eu coloquei ele como uma pessoa de pagamentos especiais. Esse mercado internacional, essa nova criação de compliance dos bancos, se você não fizer uma coisa muito bem feita, pagamentos elevados, o pagamento não é feito. Então, às vezes, tinha pagamento de 5, 8, 10 milhões e era obrigado a estruturar alguma coisa, ou contratos, ou fundos de aplicação, onde você aplicava, depois transferia o fundo para a pessoa interessada. E nisso, o senhor Luiz Eduardo era muito bom, muito bom. Ele não podia controlar, deixar ele controlar. Então eu deixava ele fazer esse trabalho e eu cobrava dele o resultado desse trabalho. Certo. Além do senhor Fernando, o senhor convidou mais alguém Convidei. para essa área? Quem mais? Convidei a Ângela Palmeira. E aí fiz a arrumação embaixo do Fernando. Que as meninas, tanto Maria Lúcia Tavares como a Ângela Palmeira, elas não estavam ligadas a mim diretamente. Elas respondiam a Fernando, ou seja, elas eram da tesouraria. Então, a Maria Lúcia Tavares era contas a pagar Brasil. Quando tinha pagamento a fazer no Brasil, em reais, era a Maria Lúcia que providenciava fazer o pagamento. E a Ângela E Palmeira? a Ângela Palmeira cuidava da parte de pagamentos internacionais. Agora, é bom explicar o funcionamento disso. Porque quando eu digo assim, a Ângela cuidava dos pagamentos. Ela, na realidade, não fazia pagamento nenhum. Ela transferia a lista de pagamentos para a pessoa que nós contratamos exclusivamente, que é o Olívio Rodrigues, para administrar offshores dele e fazer os pagamentos com recursos que nós transferíamos para ele. Então, a Ângela controlava quanto tinha de recurso na mão dele e controlava os novos pagamentos que ele teria que fazer. Pedia a Fernando, quando precisava transferir mais recursos para ele, e mandava as ordens de pagamentos para que ele executasse as devidas transferências. Eu sei que provavelmente deve haver assim, sem número de operações que eram feitas para transferir esses recursos, né? Mas tinha alguma operação mais frequente que era usada para fazer a transferência de recursos de uma offshore para outra offshore, das offshores controladas pela Odebrecht? Tinha um detalhe que a gente fez que facilitava a transferência dos recursos. Então, por exemplo, aonde estava a offshore nossa, que é Banco X, tinha a offshore nossa que era administrada por Fernando. Então, o Olívio abria um offshore dele neste mesmo banco. Porque Fernando poderia transferir dinheiro dessa offshore que ele tinha lá, da mesma offshore, de outro banco, para essa offshore, porque era dele para ele mesmo. E dentro do banco, ou seja, um book transfer, transferia para a conta de Olívio. E depois o Olívio transferia dessa conta dele para a conta. Mas eles não exigiam um contrato, um documento, uma formalização? Não, às vezes, quando pedia contrato, o contrato era feito. Que tipo de contrato você fala? Contratos de prestação de serviço, contratos de consultoria entre uma empresa e outra. Às vezes mais rebuscado, às vezes mais simples, depende da exigência do compliance do banco. Também estou com sono, pode abrir a boca que eu também abro.
como é que funcionava esses pedidos? Porque o senhor falou que fazia os pagamentos. Como é que vinham os pedidos, senhor, de pagamento? Bom, nós criamos um sisteminha que ele funcionava da seguinte forma. Tem uma outra pessoa que não trabalhava na área, mas era, vamos assim, um estágio da operação, que era o Ubiraci, Isaías Ubiraci Chaves. Isaías Ubiraci tinha um papel importante, porque a ele era enviada a solicitação. E ele tinha um papel determinado por Marcelo, que não desse andamento a nenhuma solicitação de nenhuma obra que tivesse conta corrente negativa. Conta corrente oficial como caixa da empresa. Então, se uma obra mandou para a matriz menos recurso do que pediu, seja ela tivesse uma conta corrente negativa, essa obra não podia pedir pagamento nenhum. Porque ela estava com conta corrente negativa. Eu acho que o que ele queria era forçar aquela obra a correr atrás de regularizar o conta corrente dele. Eu cheguei até a comentar com o Marcelo, de Marcelo, isso que você está fazendo é um tiro no pé. Porque ele às vezes está pedindo dinheiro para dar ao cara que vai fazer o pagamento da fatura dele. E se você proíbe que ele receba esse dinheiro, que ele deu o dinheiro à pessoa, ele não vai receber a fatura. Ele vai continuar sempre negativo. Não, mas eu quero que ele corra atrás, ele dizia, né? Sem precisar dar nada. Isso é um sonho na noite, isso é um sonho na noite de verão, né? Porque não era assim que funcionava. Esperamos que no futuro mude. Mas as tesourarias dos órgãos não funcionavam assim. Se não me der o meu, não sai aqui o pagamento. E quem era que cuidava da obra e fazia o pagamento para o senhor Ubiraci? Quem era essa? Como é que funcionava isso? Porque o senhor falou que o senhor Ubiraci que recebia os pedidos. Das obras. Das obras. Sim, ele pedia. Quem nas recebia um obras pedido. Recebia um pedido. Entregar em São Paulo R$100 mil do Corno, dia tal, no local, endereço tal. Aí o Ubiraci pegava aquilo e mandava essa solicitação. É como se fosse uma requisição. Isaías transformava esse pedido numa requisição de pagamento. Certo. E essa requisição passava pelo Marcelo ou ia direto para você? Essa requisição, quando chegava ao Ubiraci, até 2009 já tinha que chegar aprovado por Marcelo. Se não tivesse aprovado por Marcelo, ele não dava sequência também. E o Ubiraci chama-se o verdadeiro cão de guarda. Não passa, mas não tinha como. Duas coisas que ele não deixava. Ou o cara sair uma ordem sem a conta corrente tivesse negativo, ou passar uma solicitação de pagamento dele para mim que não tivesse aprovado por Marcelo. Primeiro passava por Marcelo a solicitação. Na realidade, não era uma coisa formal para o Marcelo, era um entendimento de quem queria que o dinheiro saísse. O cara ligava para o Marcelo, ou o cara passava um e-mail para o Marcelo. Marcelo, deu ok nessa solicitação. Marcelo já sabia, dava ok, passava, devolvia para o cara com cópia para o Ubiraci. Só o ok de Marcelo, para o Ubiraci, dava conhecimento de que ele estava aprovando. Como é que era operacionalizar essa... Sim, mas o senhor falou de apelido agora, de um apelido. Como é que funcionava esse esse questão mecanismo? da quem dava, não tinha que saber, não. Era para não saber. Então, como que foi esse mecanismo? O senhor pode explicar? O cara da obra, lá, o diretor superintendente da obra, você era fiscal dele, certo? E ele tinha combinado que ia lhe dar R$100 mil para você aprovar aquilo assim. Aí ele botava, olhava, você dizia, não, o apelido dele é Barbicha. Bom, você passou a ser Barbicha. Para nós, você não existia. O que existia para nós era Barbicha. O setor. Quem sabia esse apelido? O cara da obra, que deu seu apelido. E passava esse apelido para o Marcelo, naturalmente. Não.
E como Quando ele ele sabia falava para O quem Marcelo estava sabia para quem que ele estaria aprovando. Não sabia para quem não, ele sabia por quê. O cara da obra defendia a ele o seguinte: olha, eu estou pedindo aí uma autorização de pagamento de X, porque eu preciso que esse cara me ajude na liberação disso, daquilo, daquilo outro. Ele sabia o porquê. Ele não sabia que fulano de tal era babicha, ele não sabia. O Marcelo não sabia. Não sabia. Mas e quando a gente chega no nível dos políticos? Aí depende, porque aí você já está indo para uma outra situação. Certo. Aí o nível de políticos, etc., muitos eram tratados direto com o Marcelo. Entendo. Aí já não era o cara da obra, Aí talvez quem tivesse dado apelido fosse o próprio Marcelo, por exemplo. o próprio Marcelo. Só um esclarecimento, né? Então, Por exemplo, nosso amigo que está preso, Palocci, já chegou para mim italiano. Então, eles identificam então, duas formas. Tinha uma obra vinculada, que eu era o diretor do contrato que passava esse pedido. Isso, O senhor fala que é o cara da o obra. cara da obra é o diretor do É o contrato. diretor de contrato. Então, ele, Passava ao diretor superintendente dele. Esse diretor superintendente dele Fazia uma requisição para o Biraci, mas já com o ok do Marcelo. ou então passava antes para o líder dele, porque não sei se vocês conhecem a estrutura da Odebrecht como é de líder Seria empresarial. interessante o senhor falar sobre essa estrutura, por gentileza. Então, veja bem, cada negócio tinha um líder empresarial, que você podia chamar de presidente daquele negócio. Cada empresa da holding, o senhor quer dizer? Não era empresa formal. Entendeu? Nós tínhamos, por exemplo, a área de infraestrutura. Tinha um líder empresarial, que era Benedito Júnior. Ele era o líder da área, líder empresarial da área de infraestrutura Brasil. Mas a essa área de infraestrutura correspondia a uma empresa, não correspondia especificamente no caso da Não. infraestrutura, não? Não tinha uma das empresas da holding? A única área que correspondeu a uma empresa durante um pouco tempo, que nós criamos foi uma empresa chamada Odebrecht Engenharia, que era a área de engenharia mesmo, que fazia as obras de hidrelétrica não, de navios, construção de navios, etc. nem de saneamento também, não tinha. Saneamento era uma empresa. Era uma empresa. Era, chamava, tiveram vários nomes. Primeiro começou com Foz do Brasil, certo? A Foz do Brasil tinha um presidente. Esse presidente era o líder empresarial. Só que no andar da carruagem, a Foz deixou de ser a empresa e passou a ser irmã de várias empresas de saneamento. E aí criou-se uma empresa chamada Odebrecht Ambiental, que tinha essas empresas embaixo. O presidente da empresa Odebrecht Ambiental era o líder empresarial dessa área ambiental. Entendeu? Então, esse aí Então, mesma... não havia uma correspondência exata entre líder empresarial e empresa. Não, da holding, né? Poderia uma mesma empresa ter vários líderes. Uma mesma... Não, da construtora, né? Sim. O cara da área da América Latina, ele era responsável por todos os países da América Latina. Ele não tinha uma empresa. Uhum. Ele era construtora da Odebrecht. Agora, no Peru, era Odebrecht Peru. Equador, Odebrecht Equador. Sucursal da construtora no Banco Odebrecht. Entendeu? Mas tudo lá estava subordinado a esse líder Brasil. Bem, aí o senhor está falando da estrutura. Então, abaixo desses líderes empresariais... Tinha aí os diretores e superintendentes. Certo. Certo? E qual que era a lógica da divisão dos diretores? Os diretores superintendentes por país ou por empresa dessas que eu lhe falei. O presidente Odebrecht Ambiental. Mas tinha um diretor superintendente da Foz, tinha um outro diretor superintendente da Ceneatins, tinha outro diretor superintendente da empresa de Mauá. Quer dizer, poderia ser por ramo, por empresa ou por país. país. No caso da América do Exterior, por país. Uhum. Certo? Então você tinha um diretor superintendente no Panamá, um no Peru, um na Argentina, um no México. Entendeu? E todos esses diretores superintendentes estavam subordinados ao líder empresarial da América Latina. Como essas figuras, do diretor superintendente e líder empresarial, se relacionavam com o setor de operações estruturadas?
qual era a relação deles com o setor? Veja bem, você tinha um programa que você fechava até 2009 com o Marcelo. Então, vamos dizer, o cidadão lá, o líder, o diretor superintendente do Peru, ele tinha lá alguns milhões de dólares para receber do órgão tal, vamos dizer, da Eletroperu. E ele precisava receber 200 milhões de dólares e ele tinha que dar 1%, 2 milhões de dólares, ao cidadão que ia ajudar ele a receber. Ele acertava a vida dele com o líder empresarial da América Latina. E olha, eu preciso investir 2 milhões aqui nesse cara, que eu botei o codinome de Barba, certo? E ele vai me ajudar nisso. Você aprova? O cara dizia, aprova. Até 2009, essa aprovação tinha que ser passada por Marcelo. Entendeu? Aí esse líder da América Latina ia a Marcelo, e dizia, Marcelo, eu quero que você aprove isso aí. Aí essa aprovação ia para o Biraci. O Biraci recebia o pedido já do diretor superintendente, para ele já com a aprovação dada. E ele dava andamento ao assunto. Certo? Quando ele recebia, que ele fazia a requisição dentro do próprio sistema, que ele dava ok, automaticamente caía lá na nossa equipe de Salvador. O senhor está falando do Biraci, né? Que entrava no sistema Ele e fazia a requisição. Depois de aprovada, etc, etc. Depois de aprovado pelo Marcelo, até 2009. Isso. Depois de 2009, pelos próprios líderes empresariais. Houve uma descentralização dessa aprovação. Marcelo me fodeu, deu. Quem que é? Eu disse a ele, você acabou de me foder, cara. Porque se você me tirou de um chefe para 6. Não, eu quero que você fiscalize isso. Eu não tenho como fiscalizar esses caras. Os caras são os caras que ganham dinheiro, que geram dinheiro para a empresa. Eu tenho como fiscalizar ele. Eu posso dizer a ele que ele está pedindo dinheiro demais. É o único que eu posso dizer. O senhor não podia recusar o pedido. Não tinha autoridade. Feito o pedido, o senhor tinha que gerar... Feito o pedido, autoridade. Não, se não tivesse dinheiro, você podia dizer, eu estou sem dinheiro. Reclame com quem tem que gerar. Sim. Mas uma vez que tivesse caixa no setor, eu pagava. Feito o pedido, o senhor tinha que pagar. E vigorando ainda aquela questão do saldo positivo na conta corrente. Vigorando ainda o saldo positivo na conta corrente. Isso aí vigorou sempre. O senhor falou em 6 chefes aí. O senhor lembra os nomes dos principais? Das pessoas? É. Ou das áreas? Não, das pessoas. Vamos lá, os líderes da época. Eu já falei aqui. Benedito Júnior, líder de infraestrutura. Mameri, líder da América Latina. Desculpa, o nome completo, por gentileza. Mameri é o nome? José Antônio Mameri. Luiz Antônio Mameri. Luiz Antônio Mameri. Okay. Márcio Farias, da área de engenharia industrial. Fernando Reis, da área ambiental. 5. Da Aldebrecht Óleo e Gás, Roberto Ramos. 5. E o 6º, que era responsável pela área da África e Europa, que era Ernesto Baiardi. A partir de 2009, quando houve essa descentralização das autorizações, o Biraci continuou participando? Continuou. E aí... E era o filtro para chegar a mim. Certo. Então, ele exigia do diretor superintendente que tivesse a aprovação do líder, do chefe dele. Entendi. Se o cara do Panamá se fizesse um pedido e não tivesse a aprovação do Luiz Antônio Mameri, passava. Ele devolvia. Alguns pontos. Em alguma vez o senhor não deu cumprimento a um pedido autorizado por falta de caixa? Tiveram algumas oportunidades. Muita solicitação e pouco dinheiro. Mas era a exceção. Normalmente a gente atendia. Porque, veja bem, uma solicitação dessa, não se faz um pagamento no mercado internacional financeiro de $1 milhão, nem 2 milhões de dólares. Não se faz uma transferência assim. Isso você parcela.
Então, eles já sabiam e falavam com o interessado final. É 1 milhão, você vai receber uma de 400 e 2 de 300. Nos próximos 3 semanas. Cada semana você recebe um valor. Porque não passa, meu amigo. O banco não deixa. Apesar do senhor ter feito a observação que muitas coisas o senhor não tinha conhecimento, porque fugia do escopo da sua área, mas o senhor demonstrou uma certa experiência ou conseguia entender como funcionava mais ou menos essa sistemática. Sim. Em relação aos pagamentos vinculados à obra, ou seja, tem um diretor de contrato, o senhor em algum momento soube de como que era feita ou quem era o responsável por fazer essa cooptação de um agente público? Ou seja, O diretor do o próprio contrato, porque para ele saber que ele Porque, podia... veja bem, o Carlos, é o seguinte, varia de quem é a pessoa que você está querendo atingir. Se é o fiscal da obra, da área de produção, é o gerente de produção. O gerente de produção é quem lidar com o fiscal da obra. Está fiscalizando ele. Entendeu? Se você quer atingir o cliente, aí é o diretor de contrato da obra. Ele tem que ir ao funcionamento. Então, pela sua experiência, muitas vezes não se atingia o cliente, ou seja, num órgão público, Não. por exemplo, vamos citar hipoteticamente um prefeito, um Não, governador. às vezes o cara Você nem pega sabia. um secretário de obras ou... Se resolvesse por ali, parava ali. O senhor falou que teve um aumento de recursos, assim. Como é que foi esse aumento progressivo? Aumento de solicitação. De solicitação de pagamento. Quando você tem 6 pedindo e só tem o funil diminui, porque quando você tem um funil, passa menos, certo? Então, se o funil aumenta, passa mais. O senhor apresentou uns documentos, né, de colaboração, de corroboração das informações. Por exemplo, nessa questão de volume, a gente tem uma planilha aqui que é valor aproximado de recursos movimentados pela área de operações estruturadas, que é o 1B. É o documento de corroboração 1B, de 2006 a 2014. É isso mesmo? Teve esse aumento expressivo? Teve, exatamente. Isso preocupava o senhor? O senhor chegou a discutir essa questão? Foi o que eu disse. Eu fui a Marcelo várias vezes. Marcelo, olha para isso. Não tem condição. 730 milhões de dólares é mais de bilhão. Nenhum mercado tem essa disponibilidade de dinheiro por fora. E nem tem como você operar isso, rapaz. Isso aqui é suicídio. Suicídio financeiro, você quer dizer, né? É suicídio financeiro, suicídio de risco, suicídio de segurança, suicídio de tudo. E qual era a resposta dele quando o senhor fazia essas ponderações? Vamos segurar, vamos falar, vamos pedir aos caras das obras para segurar. Os caras não seguram, não. A Odebrecht tem o seguinte, ela tem um sistema de trabalhar que é o seguinte, ela trabalha em parceria, onde você tem um planejamento para dar um determinado resultado. Se você der aquele resultado, você ganha tanto na física. Então você quer que o mundo se acabe. Você quer atingir aquela meta para você botar no seu bolso o seu milhão. Nos bônus. Nos bônus. Uhum. Então, fazia qualquer coisa que tinha que fazer para poder atingir. Então você pedir para um cara desse, que queria aumentar o faturamento da obra dele, mas que o faturamento da obra dele, para aumentar, ele tinha que fazer um aditivo, e esse aditivo estava em cima da mesa de alguém que não estava aprovando, ele ia fazer uma miséria para aprovar esse aditivo, aumentar a obra, aumentar a obra. E ele não se preocupava, então, ele, pessoa, Marcelo, não se preocupava muito com isso. Preocupava muito, mas ele não tinha como segurar. Ao mesmo tempo que ele se preocupava, nas reuniões trimestrais ele dava corda, mas não para isso. E o senhor apresentava esses números? Como é que funcionava? Não. Não apresentava? Por quê? Ele não queria. Não queria por quê? O que ele Ele não falou? queria que eu apresentasse nas reuniões O senhor Não quero. participava dessas reuniões trimestrais. trimestrais, Certo. que era a reunião normal de avaliação de qualquer empresa, onde cada líder apresentava o consolidado dele, certo? Apresentava os problemas e os apoios, necessidades de apoio que ele tinha, certo? E aí a holding depois, quando o Marcelo já estava na holding, apresentava o consolidado, a soma de todo mundo e a identificação dos problemas de cada um deles.
Ele não queria que eu apresentasse esses números nessa reunião. Ele falou o motivo do senhor? Ele achava que isso não era positivo. O que é que você vai ganhar? Dizer que gastou 420 mil dólares. Você vai achar que vai deixar os caras mais querendo mais. E o senhor disse ao mesmo tempo que ele dizia que queria segurar, por outro lado dava corda. Esse dar corda... Mas dar corda não nisso. Eu sei, ele não dizia para as pessoas usarem isso. Não. Sim. Ele dizia o seguinte, temos que atingir a meta. A nossa meta não está sendo atingida. Temos que atingir. Punha pilha, como se diz. Punha pilha para o cara atingir a meta do planejamento. Uhum. Se era consequência para usar mais esses recursos, é outra coisa. Aí é consequência. Era problema do líder empresarial. Não era problema de Gilberto se fuder para resolver. Tem 2 e-mails que o senhor apresentou também sobre questão de volume de recursos que foram anexados aqui com prova de corroboração 1C e 1D. Então, ficou com o nome 1C, seletividade, e 1D, redução. Isso aqui. Consta esse e-mail do senhor Marcelo para o senhor falando de seletividade Ele está me dizendo aqui que ele já tinha conversado com os líderes empresariais dele para que essas pessoas tivessem mais seletividade. Acho que o pessoal, esse líder, já entendeu a necessidade da seletividade. Por que em 2014, especificamente? Porque, assim, naquela planilha que o senhor apresentou, 2006, 60 milhões, 2007, 80 milhões, 2008, 120, 2009, 260, 2010, 420, vai subindo absurdamente até em 2012, 2013, cerca de 730 milhões de dólares, né, em pagamentos. 2014 cai para 450. Sabe por quê? Porque eu já estava de saco cheio de falar. E aí eu pressionei. Os outros anos eu falava. Estava preocupado, aluno. Estava preocupado, muita gente participando desse assunto, nas obras. E ele falava com os líderes dele, mas não com a veemência que deu em 2014, porque essa eu fui na sala dele e pressionei ele. Eu digo, não dá, cara. Não dá. Vai chegar em quanto? Estamos com 450. Vai chegar a quanto isso? Aí eu chamei a atenção dele. Talvez eu tenha sido o responsável por não ter feito isso em 2012. Talvez eu chamasse a atenção dele veemente em 2012, não tivesse acontecido o repeteco em 2013. Mas, meu amigo, o presidente, dono da empresa é ele, não era eu. Quanto o senhor considerava um volume viável desse? Zero. Sobre esses e-mails aqui... Eu pedia um formalismo, entendeu? Uma questão não era o dinheiro, era um formalismo. Vamos tratar esse assunto como um extra, uma necessidade. Isso não é você ter o prazer de comprar alguém. Já estava virando. O cara ter o prazer de comprar alguém. Isso aí me incomodava. Questão mais de exercício do poder empresarial. Exercício do poder, falta de formalismo, achando que qualquer coisa resolve. Que era justamente o contrário do que se imaginou no momento que se estruturou essa área. Era isso. Era. Sobre esses e-mails, Sr. Gilberto, esse que é intitulado 1C, que está aí na mão do senhor, isso. Tem aqui, né? Caso alguém procure vocês a partir de agora, pondere quanto à urgência, mas ao final, se o LE é líder empresarial, o DE... Diretor empresarial. Okay. Porque o líder, por exemplo, a ambiental era DE. Fernando era DE. Okay. Ele não era um LE, entendeu? Existisse DE na estrutura. Existia LE barra DE, a mesma coisa. Sim. Só para dividir dentro, porque o nível de responsabilidade também era outro. Certo. O LE era acima do DE. Tinha mais... Não existia abaixo do LA nenhum DE. Entendi.
Entendeu? Mas Mas existia um lado, opa. Entendi. Então eu estou aqui e o outro lado está aqui. Certo. Ou seja, o LE tinha uma responsabilidade maior por atingir determinados resultados. Certo. E ainda sobre o mesmo e-mail, na última frase, não nos iludamos que no início do ano teremos que pôr o fluxo em ordem. O que se quis dizer com essa expressão, pôr o fluxo em ordem? Não faltar dinheiro. Esse ano aqui, faltou dinheiro, meu amigo. Começou a faltar dinheiro. Em relação ao outro e-mail, esse que está embaixo, Sim. intitulado 1D. Esse e-mail ele tem algumas abreviaturas, né? Então, começando lá em cima, me atualizando com FM. FM. Fernando Miliato, Ok. trabalhava comigo. Na terceira linha, né, mais ou menos 50 mm, naturalmente milhões. 50 mil milhões. São Milhões de dólares ou de reais? dólar. Dólar. Quer dizer, a moeda corrente para as comunicações era o dólar. E aí, mais abaixo, né, na fala do Marcelo, já orientei os LEs, que usam mais operações estruturadas, para dar uma segurada geral. Quer dizer, Marcelo chamou os LEs, Sim. criou um patamar de 50 mil milhões Uhum. e disse, até isso aqui vocês vão. Uhum. Negociou com todos eles, deu a soma. Isso eu vou pedir o Beto para atender. Não vai atender mais nada. Porque ele queria frear. Como se fosse um freio de arrumação. Exatamente. E a HS aqui é o nome do senhor, né? Perfeito, muito obrigado. Temos uma pergunta só, senhor Beto, sobre a forma que eram feitos os pagamentos. O senhor falou, nem todos os pagamentos eram offshore, alguns eram dinheiro no Brasil. Como é que se operacionalizava, uma vez com esse dinheiro, como é que era feita a distribuição? Veja bem. Os nossos, as pessoas que nos atendiam para o exterior, era Olívio principalmente. Certo? Olívio era o quê? Olívio era o cara que tinha as offshores Sim, dele, com recurso nosso, e a quem era solicitado por Ângela determinado pagamento. Só um parênteses, ele já tinha essas offshores antes ou ele abriu essas offshores a pedido do setor de Abriu essas offshores a pedido nosso. Okay. Ele tinha, antes de trabalhar nessa área, uma corretora de câmbio. Aí ele vendeu a corretora de câmbio e trabalhou para a gente assim. O senhor já conhecia ele? Quem apresentou? Eu conhecia ele porque ele fazia câmbio para a empresa. Ele já fazia câmbio para a empresa. Em determinado momento eu tive um problema de câmbio com o Banco Central e aí ele foi ajudar, porque ele era um expert nessa área de câmbio. Então foi o senhor que o selecionou e que o trouxe para essa função de titular das offshores. Foi eu que selecionei, aí tem uma série de situações, né? Ele teve interesse, me procurou, entendeu? Me procurou, dizendo que era uma oportunidade para ele. Aí eu coloquei certas exigências, principalmente a da exclusividade. Ele não podia atender outras empresas. Que problema o senhor teve no Banco Central que resultou nessa seleção do... Aí era uma empresa chamada Odebrecht Serviços de Infraestrutura. Ela fez uma operação em determinado momento de financiamento no exterior. E esses recursos foram financiados no exterior por uma empresa offshore registrada dessa empresa Odebrecht Serviços de Infraestrutura. E esse dinheiro foi recebido e foi enviado para o Brasil. Certo? E tinha os pagamentos desse financiamento. Era um financiamento normal. Esses pagamentos que tinham que ser feitos tinham datas de vencimento das prestações. E o cidadão do Banco Central, quando a gente pedia autorização para fazer o pagamento, demorava. E o pagamento tinha que ser feito, porque o banco estava lá fora cobrando. Aí a gente usava a CC5 e fazia o pagamento. Depois a gente tinha que regularizar essa situação. Esse pagamento, de certa forma, irregular para garantir... Não, irregular não. Garantir irregular não. A lei permitia usar a CC5.
E estava tudo... Era uma dívida que empresa, tudo tinha correto. contabilizada, era uma dívida. Essa dívida existia, estava contabilizada na empresa. A gente pedia autorização para mandar os dividendos para essa empresa offshore, que ela, com esse dinheiro dos dividendos, faria o pagamento. O Banco Central não liberava para a gente fazer a remessa dos dividendos. A gente usava o caminho da CC5, que é legal, certo? A gente era legal, porque hoje já não tem mais a CC5. Fazia esse caminho, fazia o pagamento, certo? E depois que o Banco Central autorizasse, a gente ia enviar um outro recurso para lá, e aí, em vez de pagar a dívida que já tinha sido paga, a empresa devolveria para poder resolver o problema cambial com o Brasil. Sem problema, tudo legal, nada ilegal. Essa offshore era do grupo... Era dessa empresa, da Brecht Serviço Limitada, Então não tinha em nenhum momento... Em nenhum momento era nada ilegal. Não era para pagar uma operação... Nada, zero. Tudo correto. Nada, zero. O problema aí foi uma questão de que o cara do Banco Central se chateou porque a gente usou o artifício da CC5, um artifício legal. Entendeu? Porque ele quis que a gente ficasse na mão dele, achando que não iríamos dar um jeito para pagar o banco. A gente não ia pagar o banco, ia ficar em default, ia ser um problema para a organização. Mas só por perseguição, acho que era uma perseguição sem nenhuma razão. Não era uma perseguição, acho que foi um mal entendido entre Fernando Migliaccio, que trabalhava na época comigo. Ele era o tesoureiro da Odebrecht, Serviço de Infraestrutura, e ele se aborreceu lá com o cara. Não é que o cara não deu autorização. Ele demorou mais do que o normal. Senhor Neto, por que os recursos de Caixa 2 eram só no exterior e não aqui no Brasil? Os recursos de Caixa 2 que passavam pelo setor de operações estruturadas era só fora e não aqui no Brasil, a geração desses recursos. Por que não se gerava? Porque o senhor está falando que passava recursos lá fora para ele fazer aqui, né? Como é que funcionava esse pagamento? Não, ele disse a você que eu não conheço a forma de geração. Certo. Mas eu sei que elas todas eram feitas no exterior. E por que isso, não aqui? Por vários motivos. Primeiro que a gente tem vários países no exterior com resultados fenomenais. Certo? Em países, inclusive, onde o planejamento fiscal não é proibido. Porque o Brasil é proibido, mas em determinados países não é. Então você fazia um planejamento fiscal lá, reduzia o lucro, sobrava caixa. Esse caixa você usava onde você quisesse. E outra coisa, você não tinha que fazer nenhuma operação de subempreiteiro, nem nada aqui dentro do Brasil. Isso é coisa de antigamente. Nós já tivemos problema no passado de fazer caixa 2 aqui, chamando o subempreiteiro para dar nota fiscal, isso é coisa de... Isso foi as outras que fizeram. A Andrade, a Camargo, fizeram com o Adi. Para poder devolver recursos para a própria empresa, assim, se fosse aqui no Fazer Brasil. o caixa 2, fazer o que eles fizessem, eu não sei. Eu sei que eles usaram esse artifício de fatura de subempreiteiro ou de empresa que fez esse serviço e não fez, aí o cara pegava o dinheiro e devolvia. Pagar uma porcentagem, provavelmente, e ficava... Com certeza cobrava a porcentagem dele, não tenha dúvida. Isso a gente não fazia. Com certeza. Apesar de eu não estar envolvido com a área de operações de geração, mas com certeza isso a gente não fazia. Uma outra coisa essencial aí na questão do fluxo, né? Então, a geração já entrava nas offshores e a chegada do recurso ao Brasil se dava sempre via dólar cabo. A chegada do recurso ao destinatário final. Ou havia outros meios não, de... ao destinatário final, não. Ao destinatário final, ou eu pagava lá fora, ou eu pagava em reais aqui. Certo. Eu não fazia operação a cabo com ele. Uhum. Eu chegava, comprava os meus reais, aí sim a cabo, cabo invertido, né? Sim, sim, sim. E entregava os reais a quem era de direito. Quem eram esses operadores aí, doleiros, que faziam os principais? Eu tive, por exemplo, eu cito aí, tá no relatório, uma pessoa que vendeu muito real para a gente, que foi a cervejaria Itaipava. Sim. Vamos tratar. Ela vendeu muito reais para a gente.
outros doleiros, o senhor se recorda de alguns? Quem vendeu reais para a gente? É. O Sami está aí citado também. Ele vendia reais, mas ele não vendia nota. Sami, por acaso, é irmão do Adi. Ele está preso hoje no Rio de Janeiro. E as entregas, como é que eram feitas? Aí eram outras pessoas. Eles eram outras O pessoas. senhor tem o nome delas? Tem, estão citados aí. Principalmente, se fosse Rio de Janeiro, era o Álvaro José Novinho, está aí citado. Ele era o principal a fazer a entrega. Ou então o Juca. Qual era o nome do Juca, senhor Gilberto? O nome dele? É. O nome dele é Vinícius. Mas eu não sei o sobrenome. E o escritório dele, quer dizer, como é que a O gente escritório pode dele é no Uruguai. identificar? Uruguai. Você não vai identificar. O Álvaro José Novice. Ele não vendia o real, ele só entregava o dinheiro. Só entregar. Como é que era feito isso? Então, alguém vendia, passava para ele Não, rapaz, nós comprávamos de outro. 10 milhões de reais na mão da Itaipava e entregava a eles 10 milhões de reais. E ele ia toda semana pedindo e ele entregando até acabar. E esses entregadores, quem é que passava o nome do destinatário para eles? Se, em tese, é o setor de operações estruturadas Passava não o tinha número, questão. o nome. O nome você fala de codinome, né? Como que ele sabia que aquele codinome era a pessoa para quem ele deveria entregar? A senha. Tinha uma senha. Tinha. Entendeu? Como é que funcionava essa senha? No início, funcionava da seguinte forma. Álvaro criava um determinado local, um escritório, alguma coisa, e a área de operações estruturadas passava o endereço desse escritório para o diretor de contrato, para quem seja, Uhum. e o diretor de contrato passava para a pessoa ir buscar. Certo? Certo. Isso era no início. Mas isso começou a ficar arriscado. Álvaro foi assaltado, inclusive. Porque, às vezes, o cara passava o endereço e ele não ia buscar. E aí o dinheiro ficava. Roberto, eu só pedir uma licença. Mas eu vou interromper o vídeo aqui, porque eu estou achando que o vídeo interrompeu aqui já. E aí a gente faz a leitura de continuação. Né? Se estiver gravando, estamos interrompendo aqui.